I hope someday you'll join us and the world will be as one. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ei, meu amigo. I hope someday. Começamos bem, hein? É, a recepção aqui é poderosa para dar tempo pro pessoal chegar. Só não vou arriscar cantar junto, mas adorei. Vamos hoje, então. E aí, Bacana. boa noite para você. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos que já estão se achegando aí na sala. Isso aí. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos também nossos amigos do Facebook, porque esta live está sendo transmitida no Instagram e repostada ao vivo no Facebook. Então sejam todos bem-vindos. Gostaria aqui só de deixar uma orientação aos amigos do Facebook. Quem comentar no Facebook, a gente não vai conseguir ver ao vivo esse comentário. A gente só consegue ver o comentário ao vivo, interagir, quem comentar aqui no Instagram. Os comentários do Facebook a gente só consegue ver após a live. Mas sejam todos muito bem-vindos. Nossos irmãos que estão chegando aí. Meu amigo Renan, amanhã estaremos junto aqui no Instagram, eu e o Renan, para nós realizarmos aqui uma live cujo título será Coragem, eu venci o mundo. Carla Antônio, seja bem-vinda. Eliane. JC Freud. Esse é o Carlos, é o meu amigo João Carlos aqui de São Mateus. Eu já vi a Carlos Tânia. Freud, seja bem-vindo. É Freud, viu? É Carlos Freud. João Carlos Freud mesmo. Freud aqui, Freud, desculpa, Carlos. É, Freud. Esse cara é Freud, literalmente. Cláudia Brahim, seja bem-vindo. Essa turma é de São Mateus, já vi? Daniela Pesca, está sempre com a gente aqui. Dani, um beijo. Já Isamara vi. está sempre com a gente. Clarinha. Boa noite, Acústica Música. É a nossa amiga Cíntia Toscano, aqui de São Mateus. Marcão. Marcão é músico. A minha Nossa filha amiga Ana Carolina, a sua ex-nora, está aqui também assistindo. Rapaz, beijo. Carol, um beijo para você, saudade. O Felipe tá fazendo aula de inglês, depois ele aparece aí. O Matheus, grande Matheus, boa noite, Matheus. Bacana, muita gente chegando. Vânia e Silvio Toscano, nossos amigos TechFlex. É isso aí. Para quem não sabe, alguns já sabem, né? O meu amigo Fábio foi quase parente, porque a minha filha namorou o filho dele. E eu permiti porque ele mora a uns 400 quilômetros de distância, então não teria problema nenhum esse namoro. Rapaz, você foi o ex-futuro sogro do meu filho. Mas você sabe que a vida está só começando, ainda há muitas possibilidades, viu? E você aguarde aí, tá? Não comemora, não. É melhor a gente mudar de assunto, começar logo essa live. Com certeza. Olha quem se conectou aqui, ó. Seu Eliseu Pires, lá de Alegre. Você conhece o seu Eliseu? Rapaz, nessa encarnação, desde tempo zero de vida, entendeu? Nossa, você quase denunciou sua idade, né? Tio Eliseu, um beijo no coração, bom te ver por aqui. Saudades de todos aí do Alegre. Enquanto o pessoal vai chegando, já vou configurando aqui para os amigos do Facebook.
E o tema está fixado aí, céu e inferno à luz do Espiritismo. E eu sempre peço, Fábio, para os irmãos colocar aqui de onde é que está falando, de onde é que Uhum. está assistindo essa live, para ver se a gente já esteve na cidade ou na casa espírita, né? Se puder, por gentileza, já sei que tem muita gente aí de São Mateus, aqui de Castelo, no Espírito Santo, de Alegre, Cerizeu. Então, se puder, digita aí. De onde é que você está falando? Ou digitando? Isso aí. Rafael Lavarini tá aí também. Outro dia assisti a live de vocês, foi muito boa. Bacana. O Rafa entrou aí? Não vi, não. É, tá aqui. E aí, Rafa? Um beijão. Fiquei com pena dele, coitado. Na live ele caiu tanto. Por causa da conexão, achei que tinha se machucado todo. Foi. Aí, ó, tem gente de Ponte Nova, Salvador, Salvador, Ana logo Rosa, ali. minha conterrânea, que eu também sou de soteropolitano. Maria Sharpnel, filha da minha amiga Cristine, mora em Vitória, mas é do Alegre. É lá da sua terra. Então é gente boa demais. São Gabriel da Palha. Enquanto o pessoal vai É, chegando, Fábio, para a gente ganhar tempo, porque o Instagram ele é um pouco cruel no final. Ele começa, eu faltam sei, 2 minutos, ele começa uma contagem eu regressiva e sei. deixa a gente ansioso, viu? Deixa a gente Então vamos nervoso lá. aqui. Por favor, nós Posso temos. fazer a prece inicial, você faz a final. Vamos lá, vamos lá. Vamos todos que estão aqui já nos acompanhando, os amigos do Instagram, do Facebook, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus para formarmos juntos uma só vibração positiva de pensamento. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Pai, pela bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em vosso santo nome, neste círculo de forças amigas. Abençoe o nosso estudo de hoje, que possamos, com as reflexões que iremos aqui tecer, de alguma sorte tirar algum proveito e colocá-los em prática em nosso favor e em favor do próximo. Assim, em teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade superior que nos protege e que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Que assim seja. Queridos amigos, tema de hoje, céu e inferno à luz do Espiritismo. Gostaria aqui de reiterar os meus sinceros agradecimentos a esse nobre companheiro, Fábio Pires, estudioso, afinco aí da doutrina espírita, trabalhador ativo no movimento espírita, com a divulgação do espiritismo através de palestras, seminários, e que aceitou bater papo aqui sobre céu e inferno à luz do Espiritismo. Os irmãos que chegaram agora, que chegaram no Facebook, eu queria frisar que os comentários a gente só vai conseguir visualizar se for comentado aqui no Instagram. É porque essa palestra, esse estudo, aliás, esse bate-papo, está sendo repostado ao vivo no Facebook. Então, é só entrar no Instagram. Os 2 perfis, o meu e o do Fábio, são perfis abertos. Então, é só clicar lá em seguir e acompanhar a live que vai conseguir fazer comentários também. Como de praxe, nas nossas lives, um tem que levantar a bola, né? Como eu sou o anfitrião, como eu convidei, eu levanto a bola e o Fábio pega a bola para rebater. Vamos fazer uma introdução aqui à questão do céu e à questão do inferno, à luz do Espiritismo. Céu e inferno sempre orbitou na esfera do místico, na esfera do fantasioso, isso tudo nós já sabemos. Só que a imagem, a forma que é oferecida pelos pregadores bíblicos, o céu e o inferno, já não comporta mais no imaginário do ser humano do século XXI. Ele é incondizente, justamente porque vem carregado de fantasias. E o homem, hoje, tem uma mente científica, uma mente questionadora. Agora, por que que surgiu, por que que chegou até nós, no século XXI, essa imagem fantasiosa do céu e do inferno? Porque se a gente for estudar a etimologia das palavras céu e inferno, nós vamos ver que o significado, a tradução, nada tem a ver com o que as pessoas entendiam no passado, de céu e de inferno. Na época de Jesus, por exemplo, os judeus,
Eles almejavam praticar o bem. Quando o Messias chegasse, eles, quem praticou o bem, quem for o homem de bem, iria para o Olam Rabá. Olam Rabá seria o mundo vidouro, que na tradução nada tem a ver com céu. Céu, do grego, Shema, que é carregado de água. Nada tem a ver com céu. Então, de onde é que surgiu essa imagem do céu? Céu que fica em cima, né? E, na época também dos judeus, quem não fosse um homem justo, não iria para o Olam Rabá. Iria para o Sheol, Sheol do Vagnon, que numa tentativa de traduzir aí do hebraico para o português seria, iria para aquilo que está embaixo. Você vê olha a distância de Sheol do Vagnon, termo hebraico, para inferno. Nada tem a ver, né? E para convencer as pessoas que o Sheol não é o inferno, é um inferno. Não tem nada a ver com o inferno, Sheol do Vagnon. Então, aí essa ideia fixada de céu, um paraíso, onde nós, ou as pessoas que fossem admitidas ao céu no juízo final, ficaria gozando de uma eterna felicidade. E as pessoas que fossem para o inferno ficaria sofrendo uma dor eterna, um eterno sofrimento. Isso aí não comporta mais na mente humana de hoje, porque isso aí fere os atributos da divindade. Porque esse Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Na hora que ele está criando o filho, ele já sabe se o filho vai para o céu ou para o inferno. Se ele não sabe, não deveria ser Deus, porque Deus é onisciente. Se ele sabe que o filho que vai para o céu, o filho que vai para o inferno, e ele sabe que o filho que vai para o inferno vai sofrer eternamente, então ele não é bom, porque ele já criou um filho destinado ao sofrimento. Então Deus, nesse caso, não seria nem onisciente, e se ele fosse onisciente, automaticamente ele seria malvado. Ele já saberia que a pessoa que ele criou sofreria eternamente após desencarnar, após morrer. Então isso aí não cabe mais no imaginário humano. A ideia da pena eterna, ou a ideia da felicidade eterna à custa de pouca prática do bem, né? Então, a partir da obra de A Divina Epopeia, de Dante Alighieri, no século XIV, onde ele desenhou o cenário do inferno, do purgatório e do paraíso, a partir daquele momento, de lá para cá, se desenhou muito na mente humana o inferno da Divina Epopeia. Isso aí ficou gravado. Isso aí foi um divisor de água para poder definir na cabeça das pessoas o inferno. Então, as pessoas nem precisam ter lido o poema Divina Epopeia para quando falar inferno ou céu, já criar aquele imaginário do inferno cheio de chamas e do céu, paraíso. Automaticamente a pessoa já cria esse imaginário. Só que antes da Divina Epopeia, antes do século XIV, as pessoas não tinham esse entendimento. Era uma alegoria necessária, porque não existia outra forma de domar as mentes bárbaras do passado, mas não existia. Só foi existir esse cenário de céu e inferno, da forma que se imagina hoje, nas mentes mais fantasiosas, a partir da Divina Epopeia. Né, Fábio? Cristiano, primeiramente deixa eu desejar uma boa noite oficial para todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer você pela gentileza do convite, o convite desafiador. O primeiro de muitos. Calma lá. De estarmos aqui nessa noite. E é um bate-papo mesmo, mas um bate-papo um pouco diferente, né? Com características muito bacanas de interação e de aprendizado mútuo. Dar um abraço carinhoso a todos que estão conectados conosco, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, aqueles que vão ver essa live mais tarde, amanhã, enquanto ela estiver disponível. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão aí pacientemente conectados e ousando nos aguentar aqui. Muito bem. Falar de céu e inferno é sempre um tema instigante e, por mais que se imagine ultrapassado, ele não é. Talvez os conceitos evoluíram, mas no inconsciente das pessoas existe muito de céu e de inferno. E como você falou muito bem, isso não vem de hoje. E, inclusive, no seio de diversas crenças, de diversos povos,
de diversas ideologias, sempre houve a noção de recompensa e punição por Deus, por a divindade, seja pelo que as pessoas acreditavam. Desde sempre houve essa noção incompleta que veio gradativamente sendo ampliada de alguma forma com a evolução dos tempos da humanidade e tudo. Mas falar de céu e inferno, Cristiano, é falar de um tema extremamente importante, que você tocou nisso aí, que é falar de justiça divina. Falar de céu e inferno é falar de Deus. Falar de céu e inferno é pressupor a crença que nós estamos sujeitos a uma recompensa por ações corretas, por termos cumprido alguma predeterminação, ou uma punição por termos fugido disso. Seja um castigo, seja um sofrimento, seja o que for. Isso está incutido na mente humana desde quase sempre, poderíamos dizer. Claro que tem diferenças dependendo de onde veio esse entendimento e essa crença. No seio cristão, isso foi propagado de certa forma. Nós vimos diversas abordagens e como espíritas e a doutrina espírita nos proporciona um material muito vasto para entender e estudar essa temática. Tanto que a obra basilar do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, tem no seu tópico final, digamos assim, na quarta parte do Livro dos Espíritos, falando de penas e gozos futuros. E um dos livros espíritas que fazem parte da codificação, que é o nosso Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou falando tudo isso para que a gente entenda, inclusive, que a ideia do inferno cristão foi uma adaptação do inferno pagão, com todos os seus requintes de crueldade, de punição, e também o céu, a ideia de céu variava muito. Se era um entendimento muçulmano, se era hebreu, depois a ideia cristã. Os egípcios tinham ideias diferentes dessa recompensa e dessas punições. De qualquer forma, nós estamos falando do seguinte: acredite você ou não, entenda você ou não dessa forma, nós estamos tratando filosoficamente, de uma forma mais racional possível, do que acontece conosco depois que a gente morre. Se você acredita que a vida se encerra com a morte, se você é ateu, se você acredita no nada, você tem expectativa de que o dia que essa vida, seja por qual causa fosse encerrar, acabou tudo. Acabou tudo, acabou você, acabou a vida. Mas se você acredita que a vida continua em alguma maneira, de alguma forma, você pensa que ela existe de uma maneira do lado de lá, do lado espiritual. Seja um céu, um inferno, seja um mundo espiritual. Aí até a ideia do panteísmo, que acredita que nós vamos voltar para o todo. Nós espíritas acreditamos que a vida continua sim. Esse é um ponto pacífico entre nós. Mas as ideias de céu e inferno têm modificações em relação à crença comum, sustentada desde muito tempo. Mas depois, mais para frente, nós vamos ter oportunidade, vou voltar a bola para você, Cristiano. Mas eu vou dizer para vocês que muitos de nós experimentam situações do lado de lá da vida que podem ser chamadas de um verdadeiro céu ou de um verdadeiro inferno. Aliás, diríamos o seguinte, Cristiano: céu e inferno, já vou dizer isso, não são lugares geográficos e circunscritos. Emmanuel, eu vou passar a bola para você, mas antes eu vou chutar essa aqui para você. Emmanuel diz o seguinte:
o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Eu posso estar, inclusive, do seu lado, aqui na Terra, encarnado, no seu lugar, do seu lado, sentado numa cadeira do seu lado, pode ser num ônibus, pode ser numa sala de aula, pode ser dentro de um templo religioso. Eu posso estar no inferno e você no céu, do seu lado. Eu estou com um tormento tão grande para ser resolvido, com um problema, que para mim a vida está se acabando. Você está exatamente, fisicamente do meu lado e super feliz, porque você está bem, em paz. Então percebo que nós podemos experimentar o céu e o inferno já aqui e do lado de lá. Vamos falar mais, mas eu volto para você agora, senão eu vou monopolizar aqui e não posso fazer isso. Que é isso. Está indo muito bem. Para a gente compreender céu e inferno à luz do Espiritismo, nós precisamos compreender a classificação dos mundos, segundo Allan Kardec sugere em O Livro dos Espíritos. Senão a gente não tem como compreender o que é céu e inferno à luz da doutrina espírita. Então, todos os planetas, tudo que existe, com exceção de Deus, tudo que existe está submetido à lei de progresso. Com os planetas não é diferente. Então, quando um planeta surge, ele vai passar por 5 categorias, até chegar no seu estado mais perfeito. A primeira categoria é a categoria de mundo primitivo, que a Terra já foi um dia. A segunda categoria, ou seja, a Terra já passou por um processo de transição planetária, a segunda categoria é a categoria que a Terra está hoje, no seu finalzinho, que é a categoria de mundo de expiação e provas. A terceira categoria, que é onde a Terra está adentrando, ou seja, está no topo da montanha, está se misturando as características de um com as características do outro. É a terceira categoria, a categoria do mundo em regeneração. A quarta categoria é a categoria do mundo ditoso ou mundo feliz. E a quinta categoria, quinta e última categoria de um planeta, é a categoria do mundo celestial ou divino. Então, para a gente compreender céu e inferno, é necessário que a gente compreenda essa classificação dos mundos. Por quê? Porque nós, num dado momento da nossa história evolutiva, nós fomos matriculados nesse educandário planetário que nós nos habituamos a chamar de Terra. Não é a primeira vez que nós experimentamos um mundo de expiação e prova. Aliás, é a categoria de mundo que a gente mais experimenta no nosso processo de aprendizado espiritual. É a categoria do mundo de expiação e prova. Fazendo analogia com as instituições acadêmicas, vamos fazer de conta que o mundo de expiação e prova seria a quinta série do espírito. Então já seria aí mais ou menos a quarta vez que nós estamos repetindo a quinta série, por questão de indisciplina mesmo. Então, num dado momento, lá atrás, há cerca de 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, quando, entre aspas, Deus criou o mundo, né, conforme está lá nos termos bíblicos, quando a raça adâmica chegou aqui na Terra, tem a pergunta 51 de O Livro dos Espíritos, quando que Adão chegou à Terra, né, a raça adâmica, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, há cerca de 6.000 anos, nós fomos matriculados aqui na Terra, mas nós estávamos vindo de qual educandário planetário? De um mundo de expiação e prova, no seu final, exatamente como a Terra está hoje. Exatamente. Com todos os prós e contras, com coronavírus, com tudo. Exatamente. Nós estávamos lá naquele mundo, mas por não estar suficientemente capacitados para permanecer lá, porque aquele planeta estava evoluindo para um mundo em regeneração, terceira categoria, por não estarmos suficientemente capacitados para permanecer lá, nós viemos para este educandário planetário. Fomos recebidos por Jesus, Jesus nos colocou todo mundo, Jesus, diretor pedagógico aqui desse educandário, nos colocou todos sentadinhos no pátio e explicou o motivo de estarmos aqui. Então nós viemos para cá num dado momento porque nós perdemos o paraíso. É só a gente compreender a alegoria, a parábola, a extensa parábola de Adão e Eva, onde as pessoas estavam no paraíso, porque a Terra hoje, com as tecnologias, com os confortos materiais que a Terra proporciona, comparado a um mundo primitivo, ou a um mundo de expiação e prova no seu início, que é um planeta que acabou de deixar de ser mundo primitivo, a Terra é um paraíso. Então nós estávamos ali gozando de um certo conforto material, conquistado pelo avanço material, e viemos para a Terra, que tinha acabado de deixar de ser mundo primitivo. Nós nascemos no ventre de mulheres da caverna e trouxemos colaboração de avanço material para esse planeta.
através da engenharia, através da descoberta da roda, do fogo. Nós trouxemos avanço material. Nós não tínhamos muito avanço moral, mas intelectual nós tínhamos algum. Então nós trouxemos avanço material para um planeta que precisava avançar materialmente, que era a Terra 6.000 anos atrás. Então nós perdemos o paraíso, viemos para cá. Nós estudávamos a Bíblia lá, Velho Testamento, Novo Testamento, estudávamos. E lá a gente aprendia o quê? Que se a gente não fizer tudo direitinho, no dia do juízo final, ou seja, no dia da transição planetária, nós iríamos ou para o céu ou para o inferno. O que seria ir para o céu? Seria passar para a sexta série, seria permanecer no planeta que está mudando de categoria, que está evoluindo, seria progredir junto. O que seria ir para o inferno? Seria ir para um mundo de expiação e prova no seu início. Então, quando nós viemos para cá há cerca de 6.000 anos, quer dizer o quê? Que nós viemos para o inferno. Então, quando as pessoas me perguntam, Cristiano, céu e inferno existe? Eu falo, existe. Mas do ponto de vista geográfico, sim. Mas não da forma que você aprendeu lá na Divina Epopeia. Existe. A Terra é um inferno do ponto de vista geográfico. Se você pedir as coordenadas geográficas para Deus da Terra, ele vai te dar. A gente não sabe. Então, o inferno existe geograficamente? Existe. Vamos fazer de conta aqui agora, nesse exato momento. Ninguém quer ir para o inferno. Ou seja, no dia do juízo final, ninguém quer ser exilado para um mundo de expiação e prova no seu início. De novo. Talvez pela quinta vez. Ninguém quer adentrar a cesta do joio novamente. Bacana. Eu desencarnei. É a minha última encarnação na Terra. A maioria dos espíritos superiores falam que a gente está no ultimato, é a última encarnação. Só vou continuar reencarnando na Terra se eu passar de ano. Eu, aluno espiritual, só vou para a sexta série espiritual se eu passar de ano. Ou seja, só vou para o céu, para o reino de Deus, sentar ao lado de Deus, dê o nome que quiser. Só irei por Olam Rabá se eu tiver atributos para permanecer em um mundo em regeneração. Se eu não tiver competência para permanecer na Terra, para onde eu irei? Para o inferno. O que seria o inferno para mim, no meu atual estágio evolutivo? No atual degrau evolutivo em que eu me encontro hoje? O que seria o inferno? O inferno seria o mundo de expiação e prova no seu início. Porque essa transição planetária está lá no livro A Gênese, no capítulo 8º, todos os planetas do universo estão passando ao mesmo tempo. Todos. Então, se a Terra hoje está migrando para um mundo em regeneração, você pode ter certeza. Todos os planetas de mundo de expiação e prova do universo estão migrando também para o mundo de regeneração. Todos os mundos primitivos estão migrando para o mundo de expiação e provas. Então, para qual planeta nós iríamos caso nós fôssemos novamente reprovados, espiritualmente falando? Para um mundo primitivo que está adentrando agora a categoria de mundo de expiação e provas. Começaríamos a quinta série do início e não do final. Do início. Então, iríamos para o inferno. Não o inferno de Dante Alighieri, aquele que ele desenhou, mas o inferno natural, condizente com o nosso estágio evolutivo. Iríamos para o inferno, mundo de expiação e prova no seu início. Então, céu e inferno existe do ponto de vista geográfico? Sim. O que seria o inferno geográfico? Mundo de expiação e prova no seu início. O que seria o céu geográfico? A Terra. Continuar reencarnando na Terra, porque a Terra está progredindo, não vai ter mais expiação. Ou seja, não vai ter mais crimes hediondos, etc. Que, para o nosso estágio evolutivo, seria um paraíso. Seria como se adentrasse o reino de Deus. Existe céu e inferno abstrato? Existe também. O que seria o céu e o inferno abstrato? Estado da alma. Que o Fábio já deixou a bola aí, que trouxe uma menção de Emmanuel sobre isso. Estado da alma. Como nós evoluímos espiritualmente, o estado infantil, ou seja, até a adolescência espiritual, seria o inferno. A partir dos 18 anos de idade, onde o espírito começa a adquirir maturidade espiritual e começa a ficar mais responsável pelos seus atos, aí inicia-se o céu. E onde é que nós nos encontramos hoje? Em linhas gerais, o homem de bem, que se preocupa com o bem, não estou falando aquele que pratica o crime hediondo, etc. Em linhas gerais, em que momento nós nos encontramos hoje? Nós nos encontramos na pororoca espiritual, no divisor de água, ou seja, entre a adolescência espiritual e a maturidade. É aquele espírito que acabou de fazer 18 anos, numa analogia aí com a nossa idade cronológica aqui na Terra. Acabou de fazer 18 anos de idade. Ele traz hábitos infantis para o ser adulto. É igual a pessoa que faz 18 anos aqui na Terra, Fábio.
pessoa acabou de fazer 18 anos. Uhum. Civilmente ele tem 18 anos, ele vai ficar responsável. Se ele matar alguém, vai para a cadeia. Então, Isso. diante do nosso Código Penal, diante do nosso Código Civil, ele vai responder pelos seus atos como um adulto. Só que psicologicamente ele ainda é um adolescente. Ele traz hábitos de adolescente para a sua vida de adulto, e esses hábitos pueris podem comprometer muito a sua vida de adulto. A mesma coisa acontece com o espírito. Daqui a pouco, quando você me passar a bola de novo, eu explico por que a gente fez 18 anos do ponto de vista espiritual e por que nós agora, hoje, sofreremos mais se continuarmos repetindo os mesmos erros do passado. Ou seja, o erro que a gente vai cometer vai ser o mesmo que a gente cometeu antes de ontem, na encarnação anterior, na outra encarnação. Só que as consequências serão mais danosas. Porque nós ficamos mais responsáveis pelos nossos pensamentos e atos. Então nós estamos aí nesse estado sombrio. É o homem novo brigando com o homem velho. É nesse momento que a gente está tentando sair do inferno e tentando adentrar o céu interior. Passei a bola. Você, com essa explanação, nós podíamos resumir, digamos assim, 3 possibilidades, então, dessa conotação. Essa explicação muito bem feita que você deu da Terra no momento de transição. Nós estamos sendo convidados a uma mudança de postura, sim, dia após dia. E essa mudança vem sendo convidada há muito tempo. E ela inaugura uma fase muito diferente para a humanidade com a vinda de Jesus Cristo, evidentemente, apresentando o amor como o caminho a ser seguido, como roteiro a ser buscado por todos nós. Mas nós entendemos, e esse processo evolutivo do planeta Terra que a gente atravessa, essa transição que hoje nos chacoalha, e nós estamos aqui imersos nela, né? Esse momento de pandemia não é obra do acaso, não é castigo de Deus, mas é sim um limiar, é joio do trigo, mas não que a gente se assuste, nós não temos que ficar com medo do degredo, da punição eterna, mas há um momento, sim, crucial para que a gente olhe a vida de uma forma diferente, os nossos valores, aquilo que é permanente, o que é impermanente, quais são os valores da vida que sustentam aqui, com o que você ocupa as suas horas, os seus valores, os seus pensamentos. Claro que nós somos chamados a isso, sim. Mas esse é um aspecto que você falou. Aquele que eu tinha falado de uma questão de momento, que você pode estar muito mal ou muito bem. Alegoricamente, a gente pode dizer que a pessoa está no céu ou no inferno, ou no mesmo dia, ou numa fração de segundos, você saiu do céu, foi para o inferno, com uma notícia muito ruim. Ontem você falou isso na live de ontem, né? A pessoa lá que você deu o exemplo chegou com o filho no hospital e o médico, ela mudou imediatamente de condição. E às vezes você está com uma notícia muito ruim, depois você recebe uma muito boa, você sai do céu para o inferno em uma questão de segundos. A Tânia postou aqui agora, dentro da própria casa, com certeza, Tânia. Às vezes a casa da gente é o maior cadinho que Deus nos colocou para experimentarmos o entendimento, os reajustamentos, e nem sempre isso é fácil. Tem momentos da vida em que a gente parece estar imerso realmente numa tempestade muito grande. Tem gente que fala, nossa, mas que inferno a minha vida. Claro, é a turbulência. Então essa é a segunda conotação. E a terceira, que é aquela que a doutrina espírita vem trazer uma luz sobre ela. E aqui nós temos diversas pessoas nos ouvindo e pessoas que não são espíritas também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua generosidade em se conectar conosco. O Espiritismo nos apresenta um olhar para Deus e para a existência. Deus como um Pai justo e bom, misericordioso, que nos criou para a felicidade, para a perfeição. Mas esse é um caminho a ser percorrido. E o Cristiano falou desses mundos, essa evolução progressiva é esse caminho para uma felicidade que um dia será sem mesclas, porque a felicidade verdadeira advém da ausência de nódoas, de imperfeições, no prazer de servir realmente pelo bem que fazemos indistintamente. Mas nessa caminhada que é longa,
Nós acertamos e erramos. Nós crescemos, mas ao mesmo tempo tropeçamos e nos elevamos. E nessa caminhada a gente acerta e erra. E ao acertar e errar, que é comum na vida da gente, dia após dia nós experimentamos recompensas e punições instintivas. A gente se pune, nós, pelas leis humanas, existe um código, graças a Deus, um código que já evoluiu, mas precisa melhorar muito, para que as leis fiquem mais perfeitas, para que a gente acerte mais, para que a gente conduza uma vida em sociedade como humanidade, respeitando uns aos outros. Mas nem sempre a gente faz isso. E a vida que a gente tem é regida por uma lei universal. Não é uma lei estabelecida só no planeta Terra, e nem foi Newton que a estabeleceu, foi Deus. Ação e reação, ou causa e efeito. E a lei de causa e efeito pode ser traduzida como um sinônimo. É uma lei de responsabilidade. Os nossos atos repercutem. Atos bons e atos equivocados. Felizmente, esse Pai misericordioso e bom nos oferece oportunidades de acertar. Mas nem sempre a gente consegue. Usando esse livre-arbítrio, a gente faz muita bobagem. Muitas vezes a gente cede ao orgulho, ao egoísmo, à ambição, à vaidade, às loucuras diversas e lesa, prejudica o nosso próximo. E ocorrendo isso, nós temos um caminho que nós somos levados a ele, que é o caminho do reajuste. Olha, tudo bem, Deus nos perdoa. Na conceituação espírita, é claro que Deus nos perdoa. Mas o perdão divino se dá na forma de compensar o erro, ou refazer, apagar o erro com o bem. E muitas vezes, quando a gente é daqueles alunos renitentes, pouco aplicados, que vai ficando reprovado na lição, a lição vai ficando mais amarga. A gente vai vendo os nossos colegas de turma avançar e a gente vai ficando para trás. Só nisso já tem uma grande punição, já é amargo pra caramba. Poxa, o pessoal está se formando, eu ainda estou aqui no 5º período. Tem estudantes meus aqui da UFES assistindo, não vai acontecer com vocês na UFES, mas abre o olho, hein? Abre o olho. Quando voltar a quarentena, todo mundo estudando direitinho aí. Mas, meus amigos, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, então nós nos deparamos com a nossa própria consciência, que é o nosso grande juiz. Nosso grande juiz está aqui dentro, incutido em nós mesmos. E é esse juiz que nos leva a um estado de grande felicidade ou de grande angústia. E quando nós somos ainda mais teimosos, falar, eu não quero nada disso, invariavelmente, a dor precisa bater a nossa porta para que a gente acorde. Isso às vezes leva muito tempo. É por isso que, obviamente, nós estamos falando muito rápido, a live voa, a hora está correndo, daqui a pouco eu vou passar para o Cristiano, mas está embutido nisso uma crença espírita, que é a reencarnação, que é a causa e efeito, que é o livre-arbítrio, que é essa pluralidade dos mundos habitados. Mas quando a gente desencarna, meus amigos, pode ser realmente que a gente experimente uma sensação de dor, de sofrimento, de angústia, de arrependimento. E a gente quer recomeçar, poxa, eu não queria ter feito aquilo que eu fiz. Eu não queria ter feito isso. Eu me arrependo, ou eu quero mudar aquele equívoco que eu cometi. Quem te cobra? Primeiro a sua própria consciência. E às vezes, quem não te perdoou também pode te cobrar. A gente chama isso carinhosamente de obsessores. Mas somos nós quando não perdoamos. E aí chega um momento que a gente precisa regressar, recomeçar a lição. Mas olha só, antes de regressar, esse período que a gente experimenta para regressar à vida e ajustar mais uma lição, nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Às vezes é doloroso. E aí, quase já acabando, Cristiano, o que eu ia dizer, o Espiritismo tem uma série, inúmeros livros que nos abrem os olhos sobre isso. Quem trouxe isso são os mesmos, aqueles que partiram, que vieram falar assim, abre o olho.
Comigo aconteceu assim. Presta atenção no meu exemplo. Então, esse livro aqui, que aí está ao contrário para vocês, que é O Céu e o Inferno, do Kardec, tem uma série de depoimentos de espíritos em condições diversas. Diversas. De dor, de sofrimento, de alegria. Espíritos mais ou menos como a maioria de nós. Mas tem esse livro aqui, fantástico, do André Luiz, que veio bem depois, psicografado pelo Chico, chamado Ação e Reação. Eu vou contar rapidinho. Tem um exemplo de um cara chamado Adelino. Sabe o que o Adelino fez? Adelino está lá num capítulo que fala sobre débito aliviado. O capítulo é muito bonito, meus irmãos. Mas Adelino, numa encarnação passada, fez uma coisa muito triste. Ele simplesmente botou fogo no pai dele enquanto o pai dele dormia. Ele embriagou o pai e a madrasta, que tinha apenas 20 anos, por quem ele era apaixonado, se envolveu, fizeram um plano e cometeram um assassinato do pai. Olha só que coisa complicada. Queimaram o pai. Depois daquele dia em diante, ele nunca mais teve paz. E aí, meus amigos, o pai morre, obviamente, na questão trágica, mas daí a alguns anos, o próprio Adelino, que se chamava Martim, morre também, desencarna. O que a gente esperaria que acontece com uma pessoa que bota fogo no próprio pai? E olha que o seu pai o amava. Ele era um filho bastardo, com uma escrava na época dos engenhos, do sistema ainda da escravidão, mas ele gostava demais desse filho e deu tudo para ele. Ele botou fogo no pai. O que vocês imaginam que aconteceu com ele? É um inferno. Um cara desse não merece outra coisa. Por 11 anos ele relata, André Luiz nos relata, que Adelino sofreu os tormentos morais, mas que tinham a sensação de que eram físicos, que nunca iam terminar, por 11 anos. Ele sentia as chamas que queimaram o pai dele como se fosse com ele, gritando no ouvido dele, assassino, assassino, até que, de tanto sofrer, ele pediu ajuda, pediu socorro. Ele foi realmente socorrido. Eu sei que a história é muito bonita, precisava de mais tempo, mas ele reencarna. Reencarna, depois de tudo isso, experimentando o inferno do lado de lá. A gente poderia dizer um inferno terrível, dramático. E os espíritos dizem que qual é a pior sensação, qual é o pior sofrimento que você pode experimentar? É a sensação de que esses sofrimentos são eternos, de que nunca terão fim. E o tempo lá é diferente daqui. 11 anos. Bem, 11 anos, o que aconteceu? Depois ele reencarna. E depois de muito tempo, ele tinha muitos problemas físicos, tinha um problema de pele, ele adotou crianças que foram cuidadas por ele. E depois de já numa idade mais avançada, quem reencarna como filho dele? O seu pai. Ele iria cuidar desveladamente daquele a quem ele incinerou, por assim dizer. Eu só estou correndo porque o relógio está olhando contra mim, eu vou passar para você. Mas o céu e o inferno, meus amigos, é uma questão muito profunda que pode ser experimentada por todos nós, mas não é a eternidade, na conceituação espírita. Nós todos temos a oportunidade de redimir e construir uma felicidade duradoura. Cristiano, eu estou abusando do tempo. Vai, passo para você agora. Não sei se eu atropelei toda a sua programação, mas esse assunto é muito instigante, cara. Eu tenho que deixar você falar, senão você não volta depois nas próximas horas. Imagina. Então, você viu que o Fábio falou aí? É a questão do sofrimento, e todos nós, não importa a envergadura espiritual, todos nós alimentamos o mesmo anseio, que é ser feliz. Do bandido ao espírito evoluído, todos nós alimentamos o mesmo anseio, que é ser feliz, né? Eu falei mais cedo que nós, espiritualmente, na escala evolutiva, na nossa história evolutiva, nós estamos ali como se fosse aquele adolescente que acabou de fazer 18 anos. E nós estamos hoje responsáveis, espiritualmente falando, estamos mais responsáveis pelos nossos atos. Então, cometer os mesmos erros do passado vai doer para nós cada vez mais. Por quê? Vamos compreender. Joana de Ângeles, nas suas obras psicológicas, ela vem falar para a gente que o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra é o assenhoramento da nossa própria existência. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que nós reencarnamos, nós vamos ficando adquirindo mais discernimento entre o certo
e o errado. Vulgarmente falando, conquistando mais consciência. Uhum. Então, nós, seres civilizados do século XXI, adquirimos discernimento tal que se a gente continuar cometendo os mesmos erros que nós cometíamos ali atrás, nós vamos sofrer cada vez mais. E não mesmo que nós sofremos quando nós cometemos o erro ali atrás. Se a gente repetir, vai doer cada vez mais. Imagine você que Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, se conseguisse mentir, ludibriar, enganar alguém, o peso que eles sentiriam na consciência seria semelhante ao peso de uma criatura primitiva que cometesse um assassinato. Então você vê, a natureza da infração é bem diferente. Mentira, assassinato. Mas o peso na consciência, a dor moral, igual. Uhum. Então o que faz a pessoa sofrer, o inferno astral, está atrelado, não à natureza da infração, muito menos à quantidade de vezes que ela foi cometida. Está atrelado diretamente ao quanto que o infrator se assenhorou da sua própria existência. O inferno astral está atrelado exatamente a isso, e não necessariamente à infração que ele cometeu. Então, hoje, nós somos criaturas que nós nos assenhoramos já muito de nós mesmos, ao ponto de continuar repetindo o mesmo erro que nós cometíamos ali atrás, desonestidade, enganar, mentir, agredir verbalmente ou fisicamente. E isso vai doer muito mais na nossa consciência do que doía ali atrás, antes de ontem, na encarnação anterior. Então é assim que os espíritos não evoluem e não ficam estacionados eternamente. Então, já está claro aqui que a gente está naquele divisor de água, espiritualmente falando. O homem velho brigando com o homem novo. Porque o modelo antigo não satisfaz mais. E o modelo novo não se explicitou o suficiente. Aí surge a crise. Porque o antigo não satisfaz, o novo não se explicitou, estamos na pororoca espiritual. Nós estamos naquela fase que Paulo escreveu para os romanos, está lá em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, mas esse eu faço com gosto danado. Então a gente está nessa fase de... A gente sabe o bem que a gente deve fazer, a gente quer fazer aquele bem, mas a gente geralmente se entrega às más inclinações, às tentações. Só que a gente precisa urgentemente transpassar essa fase de mudança do homem velho para o homem novo para se livrar desse estado sombrio. Porque o estado sombrio, segundo o João de Andes, não é a treva do espírito, em termo astral. O estado sombrio é não saber lidar justamente com essa transição de homem velho para o homem novo. Não saber. Não é confrontar o homem velho. Eu preciso me tornar santo a partir de amanhã. Não. É saber administrar as próprias imperfeições e fazer essa transição de forma saudável. Aí a gente vai estar livre da fase sombria. Por isso que vem tantos complexos aí na área da emoção. As fobias, os medos, as ansiedades, porque a maioria das pessoas não sabe transpassar, fazer essa transição do homem velho para o homem novo de forma saudável, de forma disciplinada. Então Jesus está registrado em Mateus, no capítulo 20, capítulo 24, versículo 20. Ele fala, e orar, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Orai para que a vossa fuga, sair do estado do homem imaturo para o estado do homem maduro. Ele traz um estado de alerta, porque ele sabia que nós já estávamos aqui no final da última hora. Sábado é o último dia da semana. E ele dividiu a nossa existência, a nossa presente encarnação, em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Emmanuel, explicando essa passagem de Jesus, ele fala o seguinte, que é como se Jesus dissesse, aproveite bem a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono das reflexões, antes que chegue o inverno da velhice ou da impossibilidade das forças físicas. Exatamente. Então, orai para que a vossa fuga, se você é jovem, aproveite a primavera da mocidade. Se você já é adulto, aproveite o verão das forças físicas. Se você já é um adulto amadurecido, aproveite o outono das reflexões, antes que chegue o inverno da velhice ou da impossibilidade de agir, de praticar o bem, de fazer essa mudança, porque a gente já está perto de desencarnar. Então, façamos no domingo e na segunda, antes que chegue no sábado, porque quando chega no sábado já está no fim da semana, ou seja, no fim da encarnação, já não dá mais tempo de agir. Eu queria fazer só uma pequena correção, eu falei, acho que a Divina Epopeia, mas é a Divina Comédia, por favor. Comédia. A Divina Epopeia é uma grande obra também, mas o poema de Dante Alighieri, italiano,
é a Divina Comédia, tá bom? Então, a reflexão que eu queria deixar aqui é justamente essa aí da transição do homem velho para o homem novo e um alerta, uma notícia desconfortante. Já peço desculpa de antemão. Nós só iremos gozar do céu exterior se antes nós conquistarmos o céu interior. É lei da natureza. A natureza não dá saltos. Eu quero falar sobre isso com você, então. Você me permite? Claro. Rapaz, falando de deixa, de gancho, você me deu a deixa que eu precisava aqui. Sabe por quê? Nós temos uma proposta muito grande trazida por Jesus. Um convite desafiador trazido por Jesus, que é que nós alcancemos o reino dos céus. Que nós alcancemos o reino de Deus. E Jesus falou muito do reino de Deus nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, nas suas grandes lições. Mas o que é o reino de Deus? O que é conquistar o céu dentro de nós mesmos? O que é conquistar essa felicidade morredora, não está sujeita à traça, à ferrugem, aos ladrões, à tempestade, à pandemia, a nada? É um estado de espírito, mas que tem relatado para nós, para nossa alegria, para nossa felicidade, no livro Boa Nova, o diálogo de Jesus com o sacerdote Hanã. Quando Jesus passa por Jerusalém, antes de iniciar propriamente dito o seu convite aos apóstolos, naquele diálogo fantástico, relatado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Jesus fala ali com Hanã, e Jesus fala que vai edificar o reino dos céus. E Hanã, de forma debochada, irônica, o que você imagina? Em outras palavras, ele diria: rapaz, você de Nazaré, você não tem onde cair morto, o que você entende por reino dos céus? E ele responde: edificação divina no coração do homem. É algo que não veio, por isso que Jesus não foi entendido por muitos. A conquista e o reino não era material, não era físico, não era de poder temporal. Era no endereço do coração de cada um de nós. Para que a gente alcançasse esse céu de felicidade que não é geográfico, que não é historicamente como descrito, mas é uma constituição aqui dentro. E aí tem a ver com o que você estava falando do planeta Terra. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é um patamar evolutivo a ser alcançado pela humanidade. Mas de fora para dentro? Não. Aqui de dentro para fora. No dia que o reino de Deus existir dentro de mim, do meu semelhante, o planeta Terra vai virar o reino de Deus. O céu já vai ser aqui dentro de cada um de nós. A tarefa é grandiosa. E se a gente não se modificar, a Terra não vai esperar a nossa modificação. A gente vai seguir o nosso curso no mundo mais condizente ao nosso estado evolutivo, né? Pois é. Nós precisamos abrir o olho para isso também. E olha só, para nós espíritas, que, poxa, é tão bacana ouvir isso tudo, na questão... Você quer ver? Eu quero falar direitinho aqui. 982 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: bastará ser espírita para entrar no reino de Deus? Em outras palavras, a resposta dos espíritos é quase um sorriso e fala assim: não, meu filho, você não entendeu. Não é o rótulo que você vai sustentar. Lembra do que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque você acredita na imortalidade da alma, não é porque você está entendendo de uma certa forma que nós estamos em transição, não é nada disso. Essa edificação que Jesus propõe é algo pessoal, intransferível. Intransferível. Mas a boa notícia é que as oportunidades são para todos, estão sendo lançadas para cada um de nós. Nenhuma ovelha vai se perder desse rebanho divino. A nossa grande alegria é saber que a caminhada pode ser diferente, pode ser mais longa, a sua, da minha, a minha, do outro, mas a gente chega. Inclusive pode ser que seja um outro orbe, a gente espera que não, mas que a gente não abra mão
do esforço de nos tornarmos melhores. Nós estamos sendo sacudidos aí para abrir o olho. Não importa se eu estou dentro de casa, impossibilitado pela minha profissão, pelo que eu faço, se eu estou trabalhando pela minha profissão, pelo que eu faço, eu estou sendo exigido, estar nas frentes de trabalho. Não importa onde eu estou sendo chamado a algo, olha, está afetando lá na China, no Brasil, no norte, no sul, nos mais ricos, nos mais pobres. Será que é à toa? Será que está batendo na minha porta uma reflexão tão profunda que não distinguiu homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, rico, hemisfério norte, sul? Gente, nós estamos aí nessa grande curva da evolução, sendo chamados a adentrarmos, sim, o reino de Deus e da felicidade e o céu que existe dentro de nós. Eu sei que o tempo não aparece para você, mas falta só 4 minutos. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Esse relógio obsidiado do Instagram, mas eu já terminei. Era isso que eu queria dizer. Dá tempo de concluir, é só para você entrar na sua zona de conclusão por causa do Instagram. Não, mas eu estava concluindo, dizendo que nós somos todos chamados nesse grande banquete divino para alcançarmos a felicidade. Não é uma felicidade que advém do hoje, da manhã, das posses, mas é uma felicidade muito mais duradoura. É uma construção íntima. E a grande alegria é que ninguém está perdido. O pior dos criminosos... Desculpa, tem uma pessoa que você quase não conhece de Alegre que fez uma pergunta no Facebook. Conhece Ana Lúcia Souza Xavier? Eu conheço. Essa pergunta é para você, porque tem a ver com aquele início que você está fazendo. Eu já li a pergunta. Você já viu a pergunta no Facebook? Então. Já. Aquela pergunta... Tia Ana, um beijo. Beijo, tia Ana. Se a pessoa... Desculpa te cortar, Fábio. Não sei se vai dar tempo de você responder. Vai lá. Falta 3 minutos, acho que... Se a pessoa que ela prejudicou segue a caminhada no bem e ela vai para um mundo de expiação e prova no seu início e a pessoa fica no mundo de regeneração, ela quer saber quando que ela vai resgatar o débito dela. Então, só para responder, tia Ana, a gente só vai resgatar o nosso débito depois que a gente começar a praticar o bem, independentemente de se o outro perdoou ou não. Seria muito fácil que a nossa luzinha culpa se apagasse com o simples perdão do ofendido. Seria muito fácil que a nossa luzinha culpa se apagasse com o simples ato de orar, de rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, de ficar de joelho no milho. Como seria fácil quitar as nossas dívidas do passado dessa forma, né? Jesus deixou a dica como é que quita as dívidas do passado. O amor cobre uma multidão de pecados. A prática do bem, não necessariamente junto a quem a gente ofendeu. A prática do bem, não importa junto a quem, cobre uma multidão de pecados. Respondendo aqui a tia Ana, a gente pode sair do nosso inferno astral, a gente pode ficar quite conosco mesmo, onde quer que nos encontremos, não necessariamente ao lado do ofendido, né? Então, faltam 1 minuto e 45 segundos. Eu queria aqui agradecer muito ao Fábio por essas preciosas reflexões. A gente viu que 1 hora não é nada, né, Fábio? Não. A gente vai ter que marcar aqui e anunciar previamente que o próximo encontro será em 2 blocos de 1 hora. Um mini seminário, que aí vai ficar gostoso, porque aí o tempo encerra, a gente começa outro, né, Fábio? É porque o Fábio, como é convidado, ele não tem o reloginho que eu tenho aqui. Então ele, mas eu estou olhando aqui o relógio, estou olhando aqui, estou vendo que já está... Eu queria agradecer também a presença de todos vocês aqui no Instagram, nossos amigos do Facebook, do Esther, a Zezinha Fajoli, todos que se conectaram e comentaram lá no Facebook, depois a gente vai responder, e todos os irmãos aqui. Queria deixar aqui um beijo no coração e vamos fazer uma prece rápida de encerramento aqui. Convido a todos a fechar os olhos nessa prece de 50 segundos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, muito vos agradecemos, Pai, por esse momento precioso de estarmos aqui conectados entre amigos. Um momento assaz agradável, Pai. Que momentos como este possam se repetir. Abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados, todos nós que nos encontramos aqui conectados um ao coração do outro neste estudo. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias. E que possamos, com muito esforço, mas com muita persistência, sair do nosso inferno astral e adentrar e conquistar aquela paz que Jesus nos disse quando falou: minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos lá dou como o mundo a dá. Muito obrigado, Pai, que assim seja.